eu trouxe aproximadamente mais 11 dicas que com certeza farão toda a diferença na sua captação, na sua prospecção dos condomínios. Então vamos começar. A primeira dica que eu vou passar é para poder facilitar a sua inclusão de dados ou a sua análise das oportunidades presentes na sua cidade. A minha sugestão é identifique as construtoras que constroem empreendimentos conhecidos como condomínios clubes e lá você vai enumerar todas essas construtoras. Você deve buscar em cada site dessas construtoras o que? Quais são os empreendimentos que estão sendo construídos, quais são os empreendimentos entregues ou as obras que estão avançadas. Então, assim, só com essa pequena pesquisa, com toda certeza, você vai conseguir já ter um banco de dados muito rico com inúmeros empreendimentos que, de uma certa maneira, ou foram lançados, ou foram entregues, ou serão entregues em breve. E sim, isso vai facilitar na hora que você for fazer essa captação. É importante também você entender as administradoras de condomínio que administram condomínios com esse perfil de condomínios clubes. E aí você também pode fazer essa pesquisa na internet. E mais duas situações, mais duas sugestões para você colocar lá a coluna no seu mapa de oportunidades seriam você de fato visitar os empreendimentos que possuem característica de ter itens de lazer. E aí você pode estar se perguntando, mas Gabriel, como é que eu vou saber isso? Você vai saber a partir da quantidade de unidade desses empreendimentos. Então, assim, literalmente, você vai olhar para cima, vai ver um condomínio que de repente tem lá 2, 3 torres de apartamentos. Um empreendimento mais novo, com certeza esse empreendimento tem área de lazer. E com a internet que a gente tem hoje, com as informações do jeito que estão tão avançadas, você pode pegar o nome desse condomínio, colocar no Google e você vai entender se lá existe ou não as tais áreas de lazer que eu estou falando com você. E aí sim, nesse momento é onde você vai estar gastando solinha de sapato, pneu da bicicleta, enfim, gasolina da moto, do carro ou um transporte público, para você poder fazer essa ronda nos bairros que você entende que tem empreendimentos novos ou que tem empreendimentos que devem possuir áreas de lazer. E a última dica é o network. O network ele é muito importante. Então, de repente, você pode residir ou você pode trabalhar em um bairro por características próprias, possuem condomínios clubes, e aí através do seu network lá dentro da academia ou da onde você está trabalhando, ou dos seus colegas de profissão, dos seus amigos pessoais, você deve se apresentar para eles. No caso, você vai estar apresentando a sua assessoria esportiva. Fala, amigo, beleza? Pô, tô com um projeto aqui de assessoria esportiva em condomínio muito maneiro, cara. Pô, ele tá muito bem estruturado. Será que você conhece alguém que reside em um condomínio que possui área de lazer? Pode ter certeza que inúmeras pessoas vão conhecer e, de certa maneira, vão contribuir para o seu sucesso ou vão estar te ajudando a você conseguir fazer essa prospecção desse seu futuro cliente. Uma outra dica que eu posso te dar é: você tem que ter um projeto bem estruturado. E esse projeto, obviamente, ele tem que estar bem apresentável. E sim, você tem que ter muita clareza do que você está vendendo. Não tem como você querer montar um projeto comercial que é muito simples de ser montado, você enumerar diversas atividades e chegar na hora de você apresentar, de fato, você não ter conhecimento do que você está vendendo.
Então, preste atenção, entenda o seu momento profissional e a partir do seu momento profissional, das suas intenções, das suas ambições com a sua assessoria esportiva, você vai determinar qual é o primeiro, o segundo, a terceira prestação de serviço que você vai estar oferecendo para esse seu futuro cliente. Mas, Gabriel, eu tenho dificuldade de montar projeto esportivo, eu tenho dificuldade de montar um projeto comercial. Fica tranquilo que eu também tinha muita dificuldade. Infelizmente, na educação física, naquela aula chamada de administração e marketing esportivo, a gente não aprende, né, sobre a prática do mercado. E aí o próximo passo é você começar a fazer contato. Vai pegar o telefone ou através do e-mail, se você conseguir captar o e-mail, e vai estar agendando uma visita técnica para você apresentar a sua assessoria esportiva. É muito comum quando você vai fazer essa ligação, geralmente quem vai te atender do outro lado da linha vai ser um assistente administrativo do condomínio. Quem de fato vai te receber para essa visita técnica, para essa reunião, geralmente é o gerente do condomínio. E você tem que conseguir, com esse assistente que está te atendendo, marcar uma apresentação rápida da sua empresa. E aí nesse momento vocês vão escutar, e eu escuto até hoje, esse assistente falando o seguinte: olha, gostei da sua ideia, mas você pode mandar sua apresentação por e-mail? E aí nesse momento você tem dois nortes a seguir. O primeiro de imediato é: sim, me dá seu e-mail e vou te mandar essa apresentação. Uma vez enviada essa apresentação, eu diria para você que já no dia seguinte você tem que ligar de novo e perguntar: e aí, recebeu o e-mail? Teve a oportunidade de passar o meu projeto para o gerente do condomínio? Vamos marcar essa visita para poder apresentar o serviço? É um foco, é um norte. E o outro norte é: manda para mim, por favor, por e-mail a sua apresentação comercial, e você demonstrar que por A mais B, você só precisa de 10 ou 15 minutos do tempo do gerente ou do próprio assistente administrativo para você pessoalmente apresentar o seu projeto esportivo. E aí uma dica que eu posso te dar é: você vai conversar com essa pessoa, por exemplo, lá com a Joana. Oi, Joana, eu posso mandar sim o meu projeto por e-mail, mas o meu projeto ele é personalizado para a sua necessidade. E uma vez que ele é personalizado para a sua necessidade, eu mandar o projeto por e-mail, ele é muito frio. Será que você não consegue uma agenda de 10, de 5 minutos para eu apresentar de uma maneira muito objetiva e fazer uma visita técnica no seu condomínio? Muitas vezes dá certo, beleza? E aí conseguiu marcar a tal da visita técnica. E aí você vai sentar com o gerente, vai apresentar o seu projeto, porém, muito mais importante que você apresentar o seu projeto é você conseguir identificar duas coisas. A primeira, o que é que o condomínio quer contratar? Qual é o desejo do condomínio quando se pensa em assessoria esportiva? E aí nesse momento você pode ter duas respostas. A primeira é: o gerente já vai te passar um quadro de atividades para você orçar. E a segunda é ele não saber te passar o que ele quer. E eu vou te falar uma coisa: é muito comum acontecer a segunda resposta desse gerente. Você ir lá, apresentar, perguntar: você já tem um escopo do que você deseja do trabalho? Você já sabe quais as atividades que os moradores têm o desejo de ter aqui no condomínio? E ele virar para você e falar assim: não sei quais são as atividades. E aí, nesse caso, o que eu faço? Vou deixar para responder no final, tá?
porque eu abri uma caixinha de perguntas ontem e eu tive essa pergunta que com certeza vai ilustrar muito. Quem perguntou foi o José. Perfeito. E aí na primeira oportunidade, ele já passa o quadro de horário que você quer que você orce. Você vai pegar essa informação e no momento certo eu vou te passar o caminho das pedras para você montar esse preço e apresentar. Mas lembra que eu te falei que tinha duas coisas que você tem que descobrir? A segunda coisa é o que ele não quer. Ou quais são os medos que ele tem com a sua prestação de serviço. Quais são as experiências negativas que ele já viveu com a sua prestação de serviço. E é muito importante você identificar todas as objeções que esse seu futuro cliente possa ter para você, sem querer, nesse momento de prospecção, falar algo que não vai ser bem-vindo. E aí, mais uma vez, você deve estar perguntando, mas Gabriel, geralmente, o que ele não quer? O que vocês acham que um gerente de condomínio, clube, não quer que a assessoria esportiva cometa de erro? Coloca aí nos comentários quem sabe e vamos ver se alguém acerta isso daí, pessoal. O que vocês acham? Vou dar só uma dica, tá? Problema com atraso. Esse já é um grande problema que o gerente não quer que aconteça dentro do contrato que ele pode vir a fechar com você. Outro problema, falta. Não existe trabalhar com falta. Mais um problema, profissional não habilitado. Por incrível que pareça, ainda hoje existem empresas que colocam estagiário na função de professor. Pode acreditar que acontece. E por aí vai. E aí você tem que entender quais são os medos que esse futuro cliente tem e você realmente não pode cometer esses erros que ele já vivenciou ou já escutou falar que pode vir a acontecer dentro da prestação de serviço. Passado esse bate-papo, você vai pedir para fazer o quê? Uma visita técnica nas instalações, nas áreas de lazer do condomínio. Por quê? Como é que você quer oferecer uma prestação de serviço se você não conhece a infraestrutura desse cliente? Faz sentido o que eu estou falando? O Diego está perguntando, qual sugestão de tempo mínimo de contrato quando o administrador pergunta? Excelente pergunta, cara. Prazo indeterminado. O que vai determinar a permanência da sua empresa, da sua assessoria esportiva, é a qualidade da prestação de serviço. Não adianta querer amarrar contrato com prazo fechado, que ninguém vai assinar isso. E aí a dica em cima da pergunta do Diego é: procure estabelecer, em caso de rescisão de contrato, um prazo de 60 dias. Porque quando você for notificado, ou se for notificado, os 30 primeiros dias pode você trabalhar um caixa, um fluxo financeiro para te ajudar, se for necessário, nos próximos 30 dias, você ter rescisão de contrato com os seus professores, caso você não consiga alocar essa mão de obra em outro cliente. Mas, na maioria das vezes, os clientes tendem a querer assinar uma rescisão, no contrato uma rescisão por 30 dias, que é o mais tradicional.
porém, a gente tem aqui, e conheço diversas outras empresas que têm os dois exemplos, 30 ou 60 dias. Respondi, Diego, tua pergunta? E aí você vai lá, vai fazer a visita técnica, né? Vai conhecer as áreas de lazer do teu futuro cliente. E aí, qual é o pulo do gato? Esse pulo do gato, ele é sensacional. Eu gosto de, quando eu entro logo na academia para conhecer, já escolher logo um equipamento para sujar o dedo. Esse equipamento eu olho lá, vou ver aquele que geralmente, infelizmente, está cheio de graxa. E pelo amor de Deus, o ideal é que se use silicone. Já vou meter o dedão nele lá e já vou virar pro gestor do condomínio e falar assim, poxa, tá cheio de graxa. Ou então é aquele equipamento que tá seco, chega da pena dele, sabe? Ele tá seco, você vai passar o dedo e não vai sujar nada. E o fato dele estar seco vai sobrecarregar todas as roldanas, vai tornar o exercício mais pesado, o risco de lesão vai ser maior e ainda corre o risco também daquele cabo de aço, por algum motivo, estourar ou arrebentar. E aí nessa visita que você está fazendo, você tem que estar atento a toda a infraestrutura que existe dentro da academia, da sala de ginástica, na quadra de esporte, enfim, da onde você for visitar. E você vai estar lá, vai estar observando detalhes dessa instalação e, de uma maneira positiva, você vai sinalizar para o gerente o que poderia estar melhor. Presta atenção, não é para criticar o que tem lá, porque de crítica o mundo já está cheio, concorda? Você está ali o que? Para solucionar. Se você entrar na academia e começar a apontar todos os problemas sem solução, com toda certeza o gerente vai te agradecer e, se bobear, não deixa nem você voltar para a administração para terminar a reunião. Então você tem que estar atento a essas demandas e, de uma maneira positiva, você ir apresentando as soluções para o gerente. Por exemplo, a questão da lubrificação dos equipamentos. A outra questão, de repente você olha aquela esteira que é a mais velhinha ou a menos nova e pergunta, gerente, posso ligar rapidinho para poder ouvir o motor funcionando? Existe uma tendência de repente, o motor está fazendo barulho, a lona da esteira está gasta, a lona está desregulada. Isso tudo você vai apontar para ele como solução que você pode vir a trazer com a sua prestação de serviço. A distribuição dos equipamentos estão ruins. E uma vez que o layout está ruim, pode ter risco de ter acidente. Com certeza menos usuários vão poder frequentar a academia. E vai faltar espaço para, por exemplo, fazer exercícios de chão. De uma maneira geral, tende a ter aquela tomadinha que está estourada, principalmente a que fica embaixo da esteira, e isso pode provocar um curto-circuito na academia. Aí você vai para a quadra de esporte, aquela rede de futebol ou a rede do basquete está danificada, que é muito tradicional. Enfim, você vai fazer um apanhado de melhorias necessárias e sim, de uma maneira muito harmoniosa, você vai conversar com o gerente e vai falar, olha, dentro da nossa prestação de serviço, o nosso foco é a gestão da sua área de lazer. E uma vez que a gente está falando de gestão de área de lazer, eu observei algumas questões aqui que com certeza eu vou poder te auxiliar e dentro do seu fluxo de prioridade você vai poder consertar, sem que um morador vá à sua administração e reclame que, por exemplo, a parede está toda suja e poderia sim fazer uma pintura, rolar uma tinta lá para poder deixar um espaço mais clean, um ambiente mais limpo. Enfim, são inúmeras coisas. Fez a visita, pontuou as necessidades sem criticar, você vai precisar agendar mais um dia para ir ao condomínio,
apresentar o quê? A planilha de custo, né? O que você vai vender. No encerramento dessa primeira reunião é muito comum o gerente virar e falar para você assim: o preço, manda lá por e-mail que eu vou avaliar. E aí eu diria para vocês, não mande preço por e-mail. Eu conto no dedo as vezes que eu apresentei o meu orçamento por e-mail. É muito frio e você não consegue olhar o semblante do gerente para entender se ele achou caro, se ele achou barato, se ele gostou da sua proposta ou se realmente ele não vai ter interesse em contratar a sua empresa. E aí, mais uma vez, Gabriel, o cara está mandando eu mandar a proposta por e-mail. Como é que eu vou falar para ele que eu não vou mandar essa proposta por e-mail? Que eu quero ir lá apresentar. E aí você vai passar, olha, os meus custos eu apresento uma planilha aberta, eu tenho uma metodologia de cobrança que você precisa estar junto comigo para você entender. E eu te juro que nessa próxima visita, em 5 ou 10 minutos, eu vou conseguir te apresentar o orçamento. E aí sim, depois, com bastante propriedade, você vai junto ao síndico conversar sobre a oportunidade ou não da gente estar trabalhando junto. Beleza? Dá certo, tá, galera? E aí você foi para essa reunião para fechar o negócio, a segunda reunião, né? Aquela expectativa, cruza o dedinho, enfim, faz aquela reza antes de entrar no condomínio, faz aquelas promessas para você poder cumprir depois e senta para conversar com o gerente. E de uma maneira muito objetiva, lembra que você falou que ia tomar 5 ou 10 minutos dele? Você vai apresentar o seu preço aberto. Aberto de duas maneiras. A primeira maneira é, você vai apresentar o custo da hora-aula, da prestação de serviço. Porque se amanhã ele quiser incluir horas ou excluir horas, é muito importante que ele saiba o valor dessa hora que ele está contratando com você. Não se esqueça que o nosso contrato, que a nossa vida de profissional de educação física é por hora-aula, né? Nós somos horistas. E a segunda oportunidade que você vai ter é apresentar a sua planilha orçamentária aberta. Isso é muito importante. Apresentar a planilha aberta passa para o seu futuro cliente uma transparência muito grande, passa credibilidade. Ele vai conseguir entender quanto é que seus profissionais vão receber, qual é a projeção do transporte, se os encargos da carteira assinada estão calculados da maneira correta, se os custos não provisionados que você coloca lá é aquele dia que de repente o professor vai chegar atrasado e você fala, não vai chegar atrasado não, pega um Uber. É aquele dia que o cara está passando mal e não vai ter falta não, você coloca um outro profissional ou você mesmo vai lá atender o horário. E, obviamente, o percentual de lucro que você está projetando para esse cliente. E aí, uma vez que você mostra isso, e eu vou falar uma coisa para vocês, vou falar bem baixinho, por incrível que pareça, a maioria das empresas, a maioria dos concorrentes, não apresentam a planilha aberta, por dois motivos. A primeira, porque não sabem montar uma planilha, e a segunda, porque não tem clareza dos custos da sua prestação de serviço, beleza? Não conta para ninguém não, tá? E aí, o que acontece? Você apresentou essa planilha aberta, é normal o gerente virar para você e falar assim, tem um preço mais barato. E aí, no que ele falou isso para você, o que você vai responder para ele? Poxa, acredito, mas essa empresa, ela te deu a planilha aberta? Opa, olha o que eu acabei de falar baixinho. Será que ela dimensionou certo os encargos trabalhistas dos funcionários? O imposto da nota fiscal? Será que a margem de lucro está condizente? Porque não adianta o cara montar uma proposta sem lucro que ele não vai vingar, não vai dar certo. E uma vez que você tem a planilha aberta, você vai ter
todas as armas na sua mão para você poder negociar até onde você pode dar desconto. E eu já escutei diversas coisas quando estou nesse momento de negociação, do tipo, tua margem de lucro está muito alta, e aí eu mostro para ele que tenho todos esses riscos. Por exemplo, um profissional pode vir a ficar doente e ficar afastado pelo INSS. Os 15 primeiros dias desse profissional, quem é que paga? É a empresa. Imagina o custo disso projetado. Ou, por exemplo, esse gerente pode virar para você e falar assim: quero que abaixe mais o seu preço. Aí você vai virar para ele e vai falar assim: ó, se eu abaixar mais o meu preço, infelizmente, eu vou precisar diminuir a remuneração dos meus professores. Mas são os meus professores que são a empresa em si que está atendendo os seus moradores, os nossos clientes. Eu tenho que brigar o máximo possível para pagar cada vez mais e melhor para esses profissionais. Porque como é que você vai cobrar de mim pontualidade, comprometimento, assiduidade, atendimento, conhecimento técnico, se esses profissionais não forem devidamente bem remunerados? E por aí vai. O importante é, você tem a planilha na mão, você consegue negociar com ele. Vale a pena nesse momento levar um laptop ou levar a planilha do Excel que seja, para você poder fazer simulações do bendito desconto que ele está te pedindo, para saber até onde você pode ir com esse contrato. Beleza? E aí, o que pode acontecer nesse momento, né? Pode acontecer que, infelizmente, por questões de preço, ou por achar que você não tem capacidade técnica, ou por inúmeros outros motivos, o condomínio pode vir a não fechar o contrato com você. Isso acontece. E aí eu diria para vocês o seguinte: não fiquem desestimulados, pois é comum acontecer isso. Eu tenho diversos clientes atuais que nós entramos na segunda vez, a primeira vez nós perdemos. Tenho 2 clientes que entramos na terceira tentativa. E eu diria para vocês que eu tenho também meu futuro cliente, que de repente já é a 4ª ou a 5ª, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade eu vou me empenhar em mostrar mais valor da minha empresa, mais conhecimento sobre o que eu vendo, uma melhor negociação dos custos do contrato. E quem sabe, dessa vez, eu vou conseguir fechar um contrato. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo ontem. Em junho, fizemos uma visita técnica em um empreendimento na Zona Oeste. Saí dessa visita técnica com o cliente dizendo: vou fechar com você. Me manda, por favor, todo o material de comunicação que você disse que tem, para a gente poder avaliar. Esse cliente mandou a logomarca para mim, do seu condomínio. Preparamos o material de comunicação, mandamos o material de comunicação para ele. E aí ele me respondeu: Gabriel, a gente está fazendo obra na academia. Na verdade, ele pegou um espaço obsoleto de uso e transformou numa academia. A gente vai estar fechando a compra dos equipamentos e eu ajudei ele, indiquei empresas para ele poder fechar esses equipamentos. E agosto nós voltamos a falar para a gente poder determinar a data de início da prestação de serviço. O dia está bastante corrido, graças a Deus, muito trabalho. Ontem tive o estalo, falei: pô, vou ligar para o condomínio. Liguei para o condomínio: e aí, tudo bom, Gabriel, beleza? Qual é a previsão de início do contrato?
esse mesmo profissional, que é o gerente do condomínio, virou para mim e falou assim: Gabriel, poxa, eu estou para te ligar há um tempo, te peço desculpa, mas nós não iremos mais fechar com a sua empresa. E aí eu virei e falei assim: poxa, onde é que eu errei? Eu já estava com o meu RH, metade da equipe fechada, fazendo uma seleção. Poxa, eu te mandei todo o meu material de comunicação, a gente já tinha negociado o preço, onde é que eu errei? E ele falou assim: poxa, Gabriel, desculpa, mas o síndico recebeu uma indicação de uma outra empresa e por algum motivo ele quis fechar com essa outra empresa. Eu diria para vocês que o motivo é network, tá? Antes de vocês pensarem em alguma besteira. E aí, é óbvio que a gente fica chateado. Virei para ele e falei assim: poxa, eu queria te pedir duas coisas. Uma, por favor, todo o material de comunicação que eu te dei, não vai usar. Afinal de contas, né, a empresa tem um trabalho por isso. Deixa essa outra empresa que vai fechar o contrato enviar e começar o material de comunicação deles. E ele me garantiu que isso vai acontecer e pode ter certeza que eu vou dar um jeito de descobrir se isso vai acontecer lá para outubro, se está acontecendo ou não. E a segunda coisa é: gerente, no futuro próximo, quando vocês abrirem cotação de novo, lembra de mim, por favor? E aí, de uma maneira muito educada, ele falou assim: poxa, pode ter certeza, cara, eu te peço desculpa, na minha cabeça já estava tudo fechado com vocês, porém, infelizmente, a gente não conseguiu fechar. E isso é comum acontecer. E aí eu diria para vocês que, imagina esse gerente que teve uma boa impressão da minha empresa, que viu os preços, os valores abertos, que a negociação foi boa, que eu ajudei de uma certa maneira a indicar empresas para poder vender os equipamentos, piso, estruturar essa sala. Por algum motivo ele sai desse condomínio e ele vai para um outro empreendimento, e nesse outro empreendimento, o que acontece? Está precisando de uma assessoria esportiva. Será que não existe uma tendência dele pegar o telefone: Gabriel, lembra de mim? Estou trabalhando no condomínio B, pode vir aqui para você poder dar preço? Qual é a opinião de vocês? Pode acreditar que vai acontecer isso. Pessoal, acontece isso constantemente. A sua boa impressão, o seu profissionalismo, a sua forma de apresentar a sua empresa, de você se posicionar, de você ter ouvidos para ouvir, com toda certeza, em algum momento você vai ter a oportunidade, nesse mesmo condomínio, de apresentar a sua empresa novamente, ou, quem sabe, esse gerente, quando for para outros condomínios, vai lembrar de você. E vai lembrar de você sim, porque eu tenho parceiros comerciais, que nem a RCM, que são outras assessorias esportivas, a gente conversa e eles respondem as mesmas coisas. Gabriel, é impressionante, cara. Visitei o condomínio A, não fechei, daqui a 6 meses esse gerente foi pro B, ligou para mim, consegui fechar. Ou que não consegui fechar, mas pelo menos já abri mais uma porta, já coloquei mais um empreendimento naquele meu mapa de oportunidades para poder fazer a manutenção desse contato e no momento certo conseguir fechar essa proposta. E aí, vou trazer agora 4 perguntas que eu recebi ontem através lá da caixinha de perguntas dos stories para dividir com vocês. E caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, aproveita a oportunidade que a gente vai acabar muito em breve, coloca aqui para a gente poder estar respondendo, beleza? Então vamos lá. O Eupídio Santos deixou a seguinte pergunta: como fazer fechar contratos direto com os condomínios? Envio mala direta? Visito o condomínio? Ou tem sites que eu possa procurar? Eupídio, se você está participando dessa live, acho que eu te dei diversas dicas.
Mas respondendo a sua pergunta na íntegra, você sim pode mandar mala direta, só que hoje a mala direta é através de e-mails, né? Não precisa mais gastar papel com isso, porque realmente vai existir uma tendência disso ir para o lixo e você vai gastar dinheiro, além de você estar contribuindo para a poluição do meio ambiente. Então você visita esses condomínios, bate na porta, pede o e-mail da administração, pede o telefone da administração, procura saber o nome do gerente ou do síndico e você pode sim preparar um prospecto digital e mandar para todos esses e-mails, para todos esses futuros clientes que estão dentro do seu mapa de oportunidades. Beleza? Visitar os empreendimentos, com toda certeza. Mas para você visitar um empreendimento, esteja sempre com o seu projetinho comercial impresso ou digital em mãos, para que caso você tenha a oportunidade, naquela cena, estou alimentando meu mapa de oportunidade, bateu na porta do condomínio, apresentou a sua empresa, o porteiro te recebeu muito bem e fala assim, só um minutinho por favor. Ligou lá para a administração e falou, tem um garoto aqui que está querendo apresentar uma assessoria esportiva para trabalhar aqui. Está falando que é atividade física, musculação, esporte. Posso dar o e-mail? E aí, de repente, nesse momento, ele vira e fala para o porteiro, manda ele subir aqui, por favor. Aí imagina, você teve a oportunidade e você não vai poder virar para o porteiro e falar assim, não, eu não vou falar com ele. Eu não estou com a minha proposta aqui em mãos, eu não estou preparado. Por favor, né? Não vamos deixar a oportunidade passar. E aí, o último ponto que você me faz é sites. Teoricamente, não conheço site que abre cotação para contratar esse tipo de serviço. Porém, existem diversos sites hoje, de repente o mais conhecido até o Síndico.net, que é um excelente portal, onde você pode habilitar a sua empresa e existe uma tendência de gestores de condomínio, síndicos, caso precisem, visitem o site e busquem informações sobre as empresas que estão lá cadastradas, se habilitando para prestar o serviço. Respondido? A outra, lá do José, né? Que é aquela pergunta, aquele apontamento que ficou incompleto. Se o condomínio não sabe o que quer contratar, o que devo oferecer? Essa é muito interessante e, por incrível que pareça, vocês vão se deparar muito com essa condição. Visitou o empreendimento, apresentou sua empresa. Gerente, tem algum quadro de horário que o senhor deseja que eu faça a precificação? Não tem, cara. Não tem nenhum norte? Não tem. Beleza. Agendou a segunda visita, você deve fazer o seguinte, sugestão. Você vai apresentar 3 quadros de horário. Vai apresentar 3 ofertas, 3 orçamentos. Obviamente, um muito barato, o outro menos e o outro menos ainda. E nesse momento, a minha sugestão para você é falar para fechar o primeiro, o mais barato. Porque com certeza o mais barato, obviamente, não vai sobrecarregar muito ou nada a gestão financeira desse condomínio. E você vai ter o seguinte viés. Olha, como você não tem um escopo do trabalho definido, esse quadro de horário que eu estou te sugerindo, ele vai atender a maioria dos condôminos. E aí, nesse caso, o quadro de horário tem que ser aquele horário bem cedo, 6 às 9 da manhã ou 7 às 10 da manhã. E você vai voltar a prestar um serviço naquele horário bem tarde, 18 às 21 horas ou 19 às 22 horas. Por quê? Porque existe a tendência que nesses picos de horário estejam dentro do condomínio a maioria dos condôminos. Quem sai muito cedo para trabalhar
volta mais cedo. Quem sai muito tarde, malha de manhã, certo? E aí você vai virar para esse gerente e vai falar, olha, esse contrato eu sugiro que você feche, é o menor contrato, é quase que uma degustação para os moradores da prestação de serviço e com certeza a qualidade da minha prestação de serviço vai fazer com que os moradores peçam novos horários ou novas atividades para serem desenvolvidas. Pessoal, vai na minha que dá muito certo, beleza? A Renata, temos aqui mais duas perguntas. A Renata, o preço é fator determinante para conseguir fechar um contrato? Essa pergunta é cabeluda, né? Vamos lá. Eu diria que sim, que não. Não respondeu nada, né? Tá, então vamos lá. Sim, preço é determinante. Infelizmente, existe dentro do mercado de condomínios, ou na maioria dos mercados, aquela briga pela guerra de preço. E aí você precisa, e por isso que eu falei anteriormente, levar a sua planilha aberta para mostrar para ele que o seu preço, não interessa se é o mais barato ou não, é o preço adequado que não vai trazer nenhum problema futuro em termos de sonegação de impostos, não assinar a carteira, não pagar direitos trabalhistas, pois não se esqueça que o condomínio ele é solidário sob a sua prestação de serviço. O que é isso? Se você não está sendo correto com os seus colaboradores e caso venha ter um problema de justiça, esse condomínio pode ser acionado e se a empresa não tiver capital para pagar, quem é que vai pagar esse problema? É óbvio que é o condomínio. E aí eu diria para você, para começar, não. O preço não é o fator determinante para você conseguir fechar um contrato. A qualidade da sua empresa, a credibilidade que a sua empresa tem no mercado, o quanto que você sabe o que você está vendendo e a clareza, transparência dos números apresentados, com toda certeza você vai entrar nesse contrato e vai existir uma empresa que cobrou menos e não conseguiu apresentar todas essas qualidades que você apresentou. Beleza? E por último, o Carlos fez a seguinte pergunta. Estou começando agora. Como fazer para conseguir fechar o meu primeiro contrato? E aí já lançou uma outra pergunta. É muito difícil conseguir fechar um contrato? Então vamos lá, Carlos. Está começando agora e quer fechar seu primeiro contrato. Então você vai entrar numa concorrência. Deve existir outras empresas concorrendo com você. Pode ser que essas outras empresas já estejam no mercado e já possuem clientes onde, teoricamente, pode-se achar que eles estão um passo à frente de você. E o que você precisa é mostrar para esse seu futuro cliente que o dono da assessoria esportiva, que no caso é você, por estar começando a sua jornada empreendedora, de fato vai estar quase que diariamente dentro do condomínio, dentro do cliente. E isso tem um peso que não tem valor que pague, é imensurável. Então, por exemplo, se eu estivesse concorrendo nesse condomínio com você, eu estaria apresentando a minha proposta, porém, quem vai estar na ponta fazendo a gestão desse negócio são os meus coordenadores. E por mais que eles sejam altamente capacitados, estejam treinados e queiram e vivem o sucesso, eles muitas vezes não terão
os olhos que o dono tem. E aí você tem que virar para esse cliente e falar assim, cara, eu sou o dono. Não tem como isso dar errado. Eu vou estar aqui acompanhando o trabalho. Nesse momento existe a tendência de você não ter um escritório consolidado, e aí vai ser mais um motivo que você vai estar trabalhando dentro do cliente. Eu, por bastante tempo, trabalhei, o meu escritório eram os meus próprios clientes. Chegava lá, fazia uma visita técnica na academia, falava com o professor, falava com os clientes, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, fazia algumas pesquisas informais de satisfação, saía da academia, sentava em algum lugar, abria meu computador e estava lá trabalhando, fazendo novas prospecção, fazendo contato, ligando, enfim, por aí vai. E aí outra pergunta que você fez, Carlos, foi: é muito difícil conseguir fechar um contrato? Eu diria para você, não. E te farei a seguinte pergunta: o que significa ser difícil para você? Então, assim, se você não está estudando sobre assessoria esportiva em condomínios, vai ser muito difícil. Se você não conhece sobre o mercado de trabalho de condomínios, vai ser bastante difícil. Se você não tem um projeto comercial estruturado, se você não sabe o que você vai vender, não tem conhecimento das suas ambições, não sabe precificar a sua prestação de serviço, vai ser difícil, sim. Mas ainda assim, você tem a oportunidade de quê? Mudar o rumo das suas prioridades e começar a estudar. E aí, quando eu comecei lá em 2006, que eu demorei quase um ano, ou de repente um pouquinho mais de um ano, para conseguir fechar meu primeiro contrato, naquela época era muito difícil, porque não existia nada de conteúdo para eu poder estar estudando, para eu poder estar me baseando e por aí vai. Passaram-se 15 anos, se você jogar no Google, ainda existe uma carência enorme desse tipo de conteúdo. Mas esse ano eu entrei em 2021 empenhado de desmistificar esse conhecimento de assessoria esportiva em condomínios. Porque, infelizmente, os concorrentes que não têm conhecimento do que estão vendendo, eles estão muito mais atrapalhando e queimando o mercado do que, de uma certa maneira, fazendo o mercado crescer. E aí, a partir dessa convicção, dessa certeza que eu tenho, eu falei assim, bom, está na hora de distribuir conhecimento para o mercado. Então, se você não tem conhecimento, se você está achando que é muito difícil, eu te convido a visitar lá as inúmeras publicações com diversos pulos do gato sobre assessoria esportiva em condomínios, esclarecimento de dúvidas. Vai lá na minha bio, baixa o e-book gratuito. Você vai ter um e-book com 48 oportunidades para você oferecer uma prestação de serviço. Também lá na bio, baixa o passo a passo, é tudo de graça. E entenda o que você precisa responder para poder formatar a sua assessoria esportiva. E por último, entre na comunidade da assessoria esportiva em condomínios, que lá você vai estar sendo avisado das lives, vai estar recebendo dicas e orientações de como você pode vir a conseguir abrir e prosperar a sua assessoria esportiva. Combinado? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, para a gente estar dividindo conhecimento. É sempre bom abrir uma live e estar assistindo vocês aqui, entrando, deixando algum tipo de comentário, tá? Na próxima quinta-feira estaremos ao vivo de novo e eu vou estar falando sobre o futuro das assessorias esportivas em condomínios. Eu acho que é um tema de grande relevância para vocês terem um pulo do gato, para de uma vez por todas,
colocar o foguetinho lá no céu, botar para subir. Quem chegou no meio, no final da live, amanhã no canal do YouTube, Gabriel Marques Condomínios, vocês vão conseguir achar o meu canal e essa live vai estar lá na íntegra, salva para vocês poderem estar estudando. Beleza? Deixem perguntas lá no direct, fiquem à vontade de saber o que vocês quiserem sobre assessoria esportiva em condomínios, que com toda certeza eu tenho 15 anos de conhecimento, muito tropeço, muito escorregão e muita vitória para dividir com vocês e de uma certa maneira contribuir na evolução profissional de cada um de vocês. Fui. Obrigado, pessoal.